volta. A Petrobras fez a primeira venda de um campo do pré-sal de Carcará para uma estatal norueguesa. Um negócio que representa uma volta ao passado das privatizações e só vai trazer prejuízos para a população. A constatação é da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que, como nós vimos na reportagem anterior, desde segunda-feira realiza uma paralisação de 5 dias. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes os prejuízos que esta privatização traz ao Brasil e aos brasileiros. A venda do campo de Carcará por 2,5 bilhões de dólares para a petroleira norueguesa Statoil faz parte do programa de desinvestimento da Petrobras, que prevê arrecadar até o fim deste ano 15 bilhões de dólares em venda de ativos para estancar prejuízos financeiros. Mas para a Federação Única dos Petroleiros, a transação só trará prejuízos, porque essa área do pré-sal foi vendida a preço de banana. O campo de Carcará é um campo gigante do pré-sal brasileiro, que a Petrobras adquiriu em 2000. Ele pode ter de 4 a 6 bilhões de barris de petróleo, dos quais a Petrobras é proprietária de 66%. Esse petróleo pode ter sido doado a 6 centavos de dólar o barril. Para que tenhamos uma ideia ainda, recentemente a Petrobras adquiriu a área da seção onerosa, onde ela pagou o governo brasileiro 8 dólares o barril. Quer dizer, ela pagou 8 dólares e agora ela vende, não é nenhum exagero, ela doa para os noruegueses a cerca de 60 centavos de dólar o barril. Um imenso prejuízo para o povo brasileiro. Ele é um bilhete premiado, porque no negócio de extração de petróleo sempre existe risco. Você pode furar o campo e não ter nada lá embaixo. Mas no caso do pré-sal não, já estão comprovadas a existência de petróleo e de grandes poços de petróleo nessas localidades. Moraes diz ainda que outros campos terrestres da Petrobras já estão sendo negociados nesse processo de privatização. Por isso, trabalhadores da Petrobras iniciaram uma greve contra o programa de desinvestimento. Está sob ameaça também a entrega de campos terrestres no Nordeste brasileiro, os chamados campos maduros. Inclusive, no dia de hoje, os petroleiros dessas regiões estão numa greve forte contra essa entrega. O economista Guilherme Melo alerta que a Petrobras passa por um processo de privatização parecido com o que aconteceu com a mineradora Vale do Rio Doce, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mais um retrocesso promovido pelo interino Michel Temer. Quem não se lembra da Vale do Rio Doce, uma grande empresa brasileira, produtora de minério de ferro, que foi privatizada exatamente sob as mesmas alegações. Má gestão, que o governo precisava de caixa, que isso faria bem para a produtividade da empresa, etc, etc. O que nós vimos é que essa empresa se valorizou muito, então, na verdade, ela claramente foi vendida por um preço abaixo do seu valor, Ela se valorizou muito, deu muito lucro para os grandes investidores e quem ficou prejudicado foi o país que poderia contar com essa empresa e com os lucros dessa empresa e não pode mais contar. Segundo Alberto Souza, petroleiro aposentado e coordenador do Comitê Estadual em Defesa do Petróleo, foram mais de 30 anos de investimentos em pesquisa e tecnologia para descobrir e explorar a maior reserva de pré-sal dos últimos anos. Inclusive, eu considero uma imoralidade que depois de 30 anos de gastos feitos pela nossa estatal, com o dinheiro do nosso povo, que hoje essa riqueza esteja sendo doada ao capital internacional. É preciso que o povo brasileiro se mobilize para paralisarmos essa agenda de entrega. Na verdade, eles querem voltar ao Brasil há 70 anos atrás, quando querem liquidar a CLT e entregar o patrimônio público. A demissão do seu Pedro Parente da direção da Petrobras é uma de 2 providências que tinham que ser tomadas. A primeira deve ser ele mesmo, uma pessoa que tem coragem no meio de uma crise extraordinariamente grave como a que nós vivemos recentemente, pela greve dos caminhoneiros, a greve dos petroleiros e o desabastecimento que mexeu com a vida de todo mundo. O cidadão ainda tem o desplante, o despudor de aumentar a gasolina em quase 1% em apenas um dia no meio da crise. Essa falta de respeito é a política do PSDB. É a política que quer valorizar o financismo, que quer valorizar a especulação financeira, em detrimento seja de qual interesse for, especialmente do interesse popular e do interesse nacional brasileiro. Mas não basta demitir o seu Pedro Parente. É preciso exigir que a política de preços que ele impôs seja trocada. E ela não pode ser trocada por nada de demagogia.
apenas o seguinte: hoje eles estão transferindo o preço do barril de petróleo da especulação estrangeira para dentro do Brasil, quando o custo da Petrobras é muitas vezes menor do que o custo do petróleo lá fora. E se trata na prática o seguinte: vão sobrar 70 bilhões nesse período de apropriação. Nós vamos deixar que os acionistas minoritários, que são o setor financeiro estrangeiro e nacional, apropriar esses 70 bilhões, ou vamos, garantindo a saúde da Petrobras, repassar esse excedente para o interesse público. É disso que se trata. Bom dia, estamos aqui começando a nossa semana, essa semana tensa para todo o Brasil, né? Na porta da Replan, refinaria aqui de Paulínia, a maior refinaria de petróleo do Brasil, onde a categoria dos petroleiros inicia uma semana de lutas, né, com uma atividade, uma manifestação aqui na porta da refinaria, né? Eu estou aqui com o Bob, que é petroleiro, do Sindicato dos Petroleiros, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê dessa atividade, né? Por que todo mundo está enfrentando aí tantas dificuldades ao longo dessa última semana por conta da greve dos caminhoneiros, né? E essa é uma greve que tem toda uma disputa de narrativa em torno dela, toda uma disputa de sentidos, e é muito importante que fique claro para as pessoas o porquê da variação dos preços de combustível que a gente está vivendo nos últimos tempos, os aumentos, né, os múltiplos aumentos, né, mais de 100 aumentos aí no período recente, né, e por que isso está acontecendo e efetivamente de que maneira a gente pode, enquanto sociedade que está em sua ampla maioria apoiando a paralisação dos caminhoneiros, pensar soluções para essa crise que a gente está vivendo, que sejam soluções que aumentem a justiça social nesse país, que aumentem a justiça na produção energética, na distribuição de derivados de petróleo no Brasil. Vou passar então para o Bob, para ele poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia, galera. Sou o Arthur, mais conhecido como Bob. Sou do Sindicato dos Petroleiros aqui da região que representa a galera da Replan. O que acontece, pessoal? Desde que o Pedro Parente, o atual presidente da empresa, assumiu a presidência da companhia, ele adotou uma lógica de formação dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, que leva em consideração a paridade com o barril de petróleo internacional e com o dólar. Com isso, qualquer perereco que dê lá fora, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Canadá, etc., faz com que o preço aqui varie. E varie para cima. Nesses últimos 2 anos, como o Pedro Dourinho diz, já foram mais de 100 aumentos. Os combustíveis estão 30%, 40% acima do aumento da inflação. Então, só para ter uma dimensão de como isso está sendo lesivo. E essa lógica de preços, essa lógica de formação dos nossos preços, como faz a produção interna ficar mais cara ou para e passo com a produção estrangeira, levou ao aumento das importações. Para todo mundo ter uma ideia, 2016 tinha cerca de 50 a 60 empresas cadastradas na ANP que faziam importação de combustível. Hoje são mais de 200 empresas. A importação ela já está em 30% da nossa demanda. E as refinarias, por outro lado, por essa lógica de preços, elas baixaram as suas cargas. Hoje dá para dizer que as refinarias do sistema Petrobras estão com uma carga média de 70% da sua capacidade total. Então quer dizer, se aumentar a capacidade das refinarias para próximo ali dos 100%, que era praticado antes do governo Temer assumir, nós poderíamos reduzir a importação e, com isso, reduzir os valores todos que a gente está pagando nesses combustíveis. A gente defende um combustível com preço justo, gás de cozinha com preço justo e que leve em consideração os custos nacionais, custo de mão de obra, custo dos recursos naturais, todas as questões que estão envolvidas, mas sem precisar da paridade internacional. Para ter uma ideia, vocês devem se lembrar quando passou lá o tal do furacão Harvey nos Estados Unidos. Quando passou o furacão Harvey nos Estados Unidos, houve aumento do preço dos combustíveis aqui para nós. Desde o ano passado, nós já importamos mais de 7 bilhões de reais em diesel dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da lógica de preço. Se a gente adotar outra lógica de preço, nós conseguimos produzir mais barato, né? Atender a demanda que está existindo hoje e, para conseguir atender a demanda futura, nós temos vários projetos de refinarias que estão interrompidos por causa dessa crise toda que nós estamos vivendo, mas continuando os projetos, nós conseguiremos atender a demanda nacional
e ainda por cima exportar gasolina e diesel. Então é importante que se mude toda essa lógica da Petrobras. Nós aqui estamos solidarizando com os caminhoneiros, porque chamar exército para tratar greve é uma coisa que nós somos completamente contrários, né? Já fizeram isso com greves nossas, inclusive, dos petroleiros. E queremos que interrompa essa política. Só para finalizar, como eu disse, por causa dessa lógica de preços, as refinarias estão produzindo menos. As refinarias estão produzindo menos, o senhor Pedro Parente já botou 4 refinarias do sistema para vender. 2 na região sul, 2 na região nordeste. Ele quer criar 2 monopólios privados, né, fora do controle do governo, fora do controle da população, nessas 2 regiões. Vai vender as refinarias a preço de banana. E a partir daí, meus amigos, minhas amigas, a gente perde completamente o controle sobre o preço dos combustíveis. Se vender as refinarias, essa lógica que eu falei vai piorar muito mais. Vai aumentar muito mais o preço dos combustíveis. E aí, para nós, é o fim do mundo, né? Agora, falando um pouco sobre o governo. O governo fez uma promessa aí para os caminhoneiros de baixar alguns impostos, de segurar o preço. Essa proposta é muito ruim. Na nossa visão, é muito ruim. Primeiro porque ela não ataca o problema de verdade. O problema de verdade é a lógica de preço, não são os impostos. Eles vão tirar os impostos, PIS, COFINS, CID. Esses impostos eles vão faltar em algum lugar. Vão faltar na área da saúde, na área da educação. Sendo que se mudar a lógica dos combustíveis, do preço, você consegue reduzir sem mexer nos impostos. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eles prometem que daqui 30, 60 dias, somente, eles vão reajustar. Quando reajustar, podem ter certeza, vai voltar a encarecer de novo, não vai resolver o problema, né? E aí tem outros ingredientes mais. Por exemplo, tem essa questão aí de isentar de pedágio os caminhões que estiverem vazios com eixo suspenso. Isso está na Lei 13.103, que é de 2015. Quer dizer, não é nenhum benefício que o governo está dando, é uma lei que a Dilma sancionou e que até agora o Temer não cumpriu. Então quer prometer para os caminhoneiros uma coisa que ele é obrigado a fazer. Quer dizer, está enganando os caminhoneiros. Está fazendo uma proposta que é muito ruim para todo mundo e que não lida com o problema das pessoas que não fazem parte aí da categoria dos caminhoneiros. A população em geral, como é que vai ficar? O gás de cozinha, a gasolina, não vai baixar? Então, contra tudo isso daí que hoje a gente está se manifestando, estamos preparando uma greve de 72 horas para começar na quarta-feira e temos aprovado com a categoria uma greve por tempo indeterminado. Se não mudar a lógica de preços, se não parar a privatização das refinarias, nós vamos fazer greve por tempo indeterminado e aí contamos aí com toda a população para nos ajudar, para se esclarecer. Estamos disponíveis aí para todo mundo que quiser, para fazer fala, para explicar, para tirar as dúvidas sobre tudo isso daí, porque o fato concreto é o seguinte, se não mudar a lógica, na nossa visão até se não mudar o governo, que é muito ruim, está muito fraquinho esse governo, né? Nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. E aí os petroleiros vão fazer greve por tempo indeterminado. Bob, quero agradecer muito. Eu acho que nós estamos aqui, eu quero mostrar a rodovia, né? Nós estamos aqui em Paulínia, muitos caminhões aqui, ó, parados, né? A polícia aqui ao lado, os caminhões parados. E acho que é importante fazer essa discussão direito, pessoal. Fazer essa discussão na profundidade que ela merece, que ela exige, por um motivo, antes de mais nada, de soberania nacional. Esse setor energético é um setor muito estratégico para o país. Está demonstrado para todos nós, por A mais B, o quanto esse setor é estratégico, né? Porque uma semana de paralisação da distribuição de combustíveis no Brasil, o Brasil efetivamente está parado, né? São dezenas, milhares de lugares que não estão funcionando nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, né? Que estão pessoas que estão em casa, toda a economia sofrendo prejuízos tremendos por conta efetivamente da incapacidade desse governo de tratar essa questão, né, da política energética do país de maneira mais responsável, mais coerente, mais adequada, tá? Então, assim, os caminhões estão aqui parados, na verdade, né? É muito caminhão parado na rodovia. A Replan hoje aqui também, né, com essa paralisação, e eu acho que a gente tem que estar preparado para ter a mesma solidariedade que a gente está tendo com os caminhoneiros, com os companheiros petroleiros que estão aqui, trazendo a verdadeira razão para essa crise que a gente está vivendo, para à tona, né, tentando fazer um debate mais amplo para a gente proteger a soberania energética do Brasil no longo prazo e garantir que a gente nunca mais vai precisar passar por isso.
Então, tamo aí. Muito obrigado, Bob. Obrigado, valeu, galera. pessoal. Agora aqui direto da frente da refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. E agora não só os caminhoneiros que estão com os braços cruzados também, os petroleiros estão também com os braços cruzados. Acabou de ter uma assembleia do Sindipetro aqui em frente à portaria da Gabriel Passos, e os petroleiros também acabaram decidindo paralisar os serviços da refinaria pelas próximas 8 horas. Estou aqui ao lado do presidente do Sindipetro de Minas Gerais, o Anselmo Braga, aliás, coordenador do Sindipetro em Minas Gerais, vai falar para a gente rapidinho o porquê dessa decisão. Bom dia. Bom dia. Os petroleiros do Brasil inteiro estão construindo uma grande greve, que será a maior greve da história da Petrobras, contra esse preço abusivo dos combustíveis. É importante a população saber que os petroleiros não estão lutando por melhores salários, nem por benefícios, nem por privilégios. A gente está lutando para que o gás de cozinha volte a ser o preço que era antes, pela baixa na gasolina, pela baixa nos preços do diesel. Então essa paralisação aqui hoje é um início de uma greve que está sendo construída nacionalmente, que pretende parar todas as refinarias do país, as plataformas, e aí é importante a gente ter a população do nosso lado. Essa greve não é por benefício, não é por salário, é uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Tá aí a fala do Anselmo Braga, coordenador do Sindipetro Minas Gerais. Meus amigos, minhas amigas, eu estou estarrecido, indignado e revoltado. Certamente vocês também ficarão, pois não viram esta notícia nos meios de comunicação. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória do governo Michel Temer que dá isenção de impostos no valor de R$1 trilhão para as empresas petrolíferas estrangeiras. Vou repetir, R$1 trilhão durante 25 anos, cerca de 50 bilhões por ano. Para você ter uma ideia, isso significa o dobro do que o governo Temer-Meirelles diz que economizaria ao aprovar a reforma da Previdência. Fica claro que o governo e o Congresso querem cortar o seu direito a ter uma aposentadoria, miserável por sinal, para doar esse dinheiro para as empresas petrolíferas. Meus amigos, isso é um crime contra a nossa soberania, contra a nossa economia, contra o nosso povo. Você acha isso justo? Acabar com o direito de se aposentar para passar todo esse dinheiro para empresas estrangeiras? Mais grave ainda, essa lei vem para aliviar os impostos sobre os poços de petróleo do pré-sal, que foram doados para elas. Vem para zerar impostos de importação, IPI, PIS/PASEC importação, COFINS importação. Ou seja, vem para incentivar essas empresas a importarem tudo, não produzirem nada aqui no Brasil e para gerarem mais desemprego. Vamos assistir a isso calados? Claro que não. Essa lei prejudica a todos, os empresários nacionais, os trabalhadores do setor de petróleo e gás, prejudica toda a nossa economia. Repito, não podemos ficar calados diante disso. A MP agora será votada no Senado. Peço para você que pressione o senador do seu estado. Vamos inundar os e-mails deles, as redes sociais. Compartilhe esse vídeo contra essa aberração para que a gente acabe com esse crime de lesa pátria.